Olá, ouvintes! Fazemos parte do projeto Crâniofacial pela Universidade Federal de Sergipe e hoje vamos conversar com a nossa convidada, professora doutora Josilene Duarte, sobre saúde auditiva em pacientes com fissuras labiopalatinas. Qual é a relação entre fissura labiopalatina e dificuldades auditivas? Nem toda fissura labiopalatina irá causar algum prejuízo ao sistema auditivo. Geralmente, as fissuras que acometem o palato são as que acometem o sistema auditivo. Por que crianças com fissuras labiopalatinas estão mais propensas a terem disfunção tubária? A nossa orelha tem uma comunicação com a faringe por meio de um canal denominado tuba auditiva. Todas as vezes que deglutimos, a tuba auditiva se abre para equalizar a pressão da orelha média com a pressão atmosférica e assim propiciar a condução sonora sem a perda de energia até que esse som chegue na orelha interna, que é o órgão sensorial da audição. No caso das fissuras que envolvem o palato, existe uma incompetência da ação dos músculos que abrem a tuba auditiva, comprometendo o seu funcionamento adequado e levando a uma condição denominada disfunção tubária. Existe exame audiológico específico que seja mais indicado para crianças com fissura labiopalatina? Todos os exames auditivos podem ser realizados em indivíduos com fissura. Para se concluir um diagnóstico audiológico, é necessário que o profissional realize o princípio cross-check, em que o resultado de um exame específico deve sempre ser confirmado por um exame subsequente e assim sucessivamente. Ou seja, se na audiometria eu detecto uma alteração do tipo condutiva, necessariamente este resultado deve ser confirmado pela timpanometria. No caso de crianças pequenas e que ainda não respondem aos exames que são realizados em adultos, na avaliação audiológica, o protocolo utilizado dentro do princípio cross-check não pode deixar de contemplar os exames que avaliam a orelha média e também aqueles que são realizados com estimulação pelo vibrador, com estimulação por via óssea. Quais são os profissionais responsáveis por realizar o diagnóstico e tratamento das pessoas fissuradas e com comprometimento auditivo? O médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo, que trabalha na área da audiologia, são os profissionais habilitados para realizar o diagnóstico e tratamento de indivíduos com alterações auditivas, e neste caso se estende também aos indivíduos com fissura. Como leigos podem detectar alterações na audição das crianças com fissura labiopalatina? Qualquer criança com diminuição da audição, seja por fissura ou não, irá desenvolver comportamentos muito característicos, como pedir a repetição do que é dito, desatenção, a realização da leitura do rosto do falante, que é chamado de leitura orofacial, atraso no desenvolvimento da fala, às vezes atraso no desenvolvimento da linguagem, entre outros comportamentos menos comuns. Quais são as condutas mais comuns no tratamento de problemas auditivos de indivíduos com fissura labiopalatina? O tratamento dos problemas auditivos relacionados à fissura irá depender do tipo de problema instalado e o fator causal. Ou seja, caso o problema seja decorrente de alterações na condução do som, sendo este causado por uma disfunção tubária ou mesmo por uma otite de repetição, o médico deverá investigar qual a melhor conduta para cada caso, ou seja, correção cirúrgica, uso de medicamentos ou mesmo a necessidade do uso de próteses auditivas. Já no caso do problema auditivo estar relacionado à sensação do som, o melhor tratamento poderá ser a indicação de próteses auditivas para amplificar o som e devolver a inteligibilidade de fala para esse indivíduo. A perda auditiva em pacientes com fissura labiopalatina se dá de forma mais frequente bilateralmente ou unilateralmente? A deficiência auditiva causada pela fissura, geralmente, ela aparece por problemas decorrentes da abertura da tuba auditiva, que por sua vez é causada pela incompetência dos músculos tensor e levantador do véu palatino, que são os principais músculos que agem na abertura da tuba auditiva,
Esse problema geralmente vai acontecer nas fissuras pós-forames. E neste caso, por se tratar de um problema que afeta os dois lados do palato, a alteração auditiva vai ser do tipo bilateral na maioria das vezes. O tipo de fissura interfere na recorrência de otites? Geralmente as fissuras que levam a uma predisposição para o desenvolvimento das otites são aquelas que alteram o funcionamento da tuba auditiva. E como já falamos anteriormente, seriam as fissuras pós-forames que prejudicam a inserção e o funcionamento dos músculos do palato. A saúde auditiva é impactada da mesma maneira em todos os tipos de fissuras labiopalatinas? As alterações auditivas decorrentes da fissura são basicamente do tipo condutiva, ou seja, os problemas estarão relacionados à condução da onda sonora na orelha média. Podemos dizer que o problema está na mecânica da orelha média. Ainda assim, esse tipo de alteração não está presente em todos os tipos de fissura, e sim naquelas que acometem o palato. Entretanto, as fissuras podem ainda fazer parte de uma síndrome que tem associado outros tipos de deficiências auditivas, como as deficiências auditivas do tipo sensorial ou neural, e neste caso não teriam a fissura como o fator causal. Agradecemos a sua atenção e esperamos que esse podcast tenha sido enriquecedor. Organização: Dalva Larissa Cruz Carvalho, Gilvano Carmo de Andrade Júnior, Ismael Braga Rodrigues, Natália Moraes Silva Souza e Raquel dos Santos Gonçalves. Orientação: professora doutora Maria Natália Leite de Medeiros Santana. Apoio: ProEx.